E aí, boa noite, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Essa aqui é mais uma live da LM Soluções em Engenharia. Então já vai entrando aí, já se organiza, pega aí o seu papel, a sua caneta. Nós vamos continuar, né, a série que nós temos feito aí sobre os 12 passos para você construir a sua casa. Você que está querendo construir a sua casa, você que está pensando em começar isso esse ano, e principalmente você, se você está querendo começar esse ano, você já está um pouquinho atrasado, né? Mas principalmente você que quer começar a construir a sua casa no ano que vem. Você está no momento certo de participar dessas lives e assistir esse conteúdo, ter acesso a isso aqui, porque eu acredito que isso vai te ajudar muito. Nós temos compartilhado aqui nas últimas semanas tudo aquilo que tem dado certo para os nossos clientes. Nós temos hoje uma carteira aí de clientes satisfeitos, clientes que estão com a obra dentro do prazo, dentro do custo, que estão tendo acompanhamento técnico na obra deles, que estão tendo as suas obras com todos os serviços executados da forma correta, com a técnica correta, serviços que vão ter garantia, que vão ter durabilidade, serviços que vão proporcionar conforto para essas famílias. E o que nós temos feito e que tem dado certo, nós temos compartilhado aqui. Temos compartilhado também o que tem dado errado, né? A nossa experiência aí ao longo dos anos, nós cometemos sim alguns erros, e são esses erros que ajudam a gente na caminhada a melhorar os nossos processos. Então nós estamos sempre compartilhando aqui com vocês o que é a verdade do mercado, é a forma como nós executamos. Muita gente está na internet aí vendendo coisas muito lindas, maravilhosas, que não são tão verdade. Nós temos tentado trazer aqui nessas lives o que é de fato a realidade, quais são as dores que geralmente as pessoas têm, quais são os maiores problemas, quais são as etapas da obra onde o nosso cliente fica mais ansioso, onde o nosso cliente tem mais dificuldade, quais são as principais dúvidas, quais são os principais atritos, né, entre o cliente, o arquiteto, o engenheiro da obra, a equipe de execução, enfim, nós temos tentado compartilhar aqui de forma curta, de forma rápida e de forma objetiva para você que quer construir o que você precisa fazer. Se você já é de casa, você já sabe o que nós temos falado aqui nas últimas semanas. Se você está chegando agora, que eu quero? Eu quero só fazer uma revisão rápida aqui para te contextualizar. Talvez você perdeu algum conteúdo. E o nome dessa série de lives é Os 12 Passos que você precisa seguir para a execução correta da sua obra. O que é uma execução correta? É uma execução dentro de um custo pré-definido, é uma execução dentro de um prazo pré-definido, é uma execução onde você, cliente, é envolvido em tomadas de decisão da sua obra, mas você não é envolvido naquela correria do dia a dia, de contrata o pedreiro, de liga para o ajudante, de trata ali com a mão de obra, você não se envolve nisso. Esses atrasos de entrega de fornecedor, atrasos de material, tudo isso a gente toma de conta para os nossos clientes, de modo que o nosso cliente ele curte a obra dele, sem ter trabalho, sem preocupação, sabendo o que ele está gastando, sabendo como que o dinheiro dele tem sido empregado, sabendo que o dinheiro dele tem sido gasto da melhor forma possível, e obras que são executadas com a melhor técnica, com a técnica adequada, com supervisão. Os profissionais, o ajudante, o pedreiro, o carpinteiro, o armador, o eletricista, o encanador, toda essa galera precisa de supervisão, e hoje nós entregamos isso para o nosso cliente. Então, esses 12 passos, nós estamos falando aqui nessa sequência sobre isso, sobre como você pode ter uma obra do jeito que você merece. Uma obra que não atrapalha você continuar o seu trabalho, até porque durante a obra você vai querer trabalhar para poder produzir mais dinheiro e pagar as coisas da obra, comprar coisas melhores, investir um pouquinho mais. Então, é uma obra que não te atrapalha, é uma obra que não tira o seu sono. Esses 12 passos são para isso, para você viver esse processo de obra e isso não ser um trauma para você. Para muitas pessoas é um trauma. Para muitas pessoas, quando elas lembram de quando elas construíram a obra delas, elas não gostam nem de lembrar desse processo, porque teve tanta dor de cabeça, teve tanto problema, teve tanto retrabalho, tanto desperdício, que elas não gostam nem de lembrar. Uma lembrança que deveria ser uma lembrança
bonita, uma lembrança maravilhosa ali de ter visto a sua casa sendo construída, e às vezes as pessoas que têm esse tipo de dor, elas nem gostam de lembrar do momento onde elas construíram a casa delas. E para os nossos clientes não é assim. Para os nossos clientes tem sido um processo muito gostoso de viver. Tem sim os momentos difíceis, tem os momentos de decisão, tem os momentos onde aperta ali um pouquinho financeiramente, mas nós damos todo esse suporte para o nosso cliente para que ele fique o mais confortável possível enquanto ele está passando por esse processo. A gente entende que é um processo onde o cliente fica ansioso, é um processo onde tem muitas escolhas, é um processo onde a gente entende o quanto isso é difícil para o cliente, mas nós fazemos o máximo possível, tem uma equipe completa aqui para atender esses clientes, e é o que nós temos compartilhado, é por isso que nós temos feito essas lives. Nós estamos na live de número 4 e hoje nós vamos falar sobre um passo que eu chamei de NPD. Por que essa sigla? Porque eu resumi didaticamente em 12 passos. Esses passos eles são uma divisão didática, lógica, para poder ficar mais fácil de explicar. Obra é algo muito complexo, existem muitas variáveis, existem muitas coisas que precisam acontecer, e esses 12 passos foram uma forma que eu tentei o máximo sintetizar todas as nossas experiências de obra com os nossos clientes, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado, para a gente não deixar dar errado mais. E eu sintetizei tudo isso nesses 12 passos. Na nossa primeira live dessa sequência, nós falamos de dores, as principais dores, os principais problemas que, via de regra, as pessoas têm com obra. Falamos também de algumas coisas ali relacionadas ao senso comum e coisas que as pessoas fazem errado achando que é certo. Na live de número 2, nós passamos um resumo geral do passo a passo, e da live 3 em diante, nós começamos a passar de forma um pouco mais específica por cada um desses passos, tá? O pessoal da Vila Real entrou aí, queria mandar um abraço aí para os nossos parceiros, Juarez, a Jaqueline também, grandes parceiros nossos aí, nos ajudaram muito na caminhada. Abraço, Juarez, abraço, Jaque, fica com Deus. Então vamos lá, gente, sem enrola, sem demora, já curte aí a nossa live, já compartilha com as pessoas que você conhece, você que tem amigos que estão pensando em construir, que estão procurando uma construtora, que estão tentando entender um pouco mais desse universo, estão querendo ter acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo. Já compartilha aí com essas pessoas, pega o seu papel, pega a sua caneta, pega aí a sua garrafinha de água, o seu bloquinho de anotação, e nós já vamos começar. Então, nós vamos começar. Semana passada nós falamos sobre escolha do lote. A live está salva aqui no Instagram, então se você ainda não assistiu e está pensando em construir e ainda não comprou o seu lote, recomendo fortemente que você volte depois e assista a live do lote. Hoje nós vamos falar de um outro passo, que é o passo que eu chamei de NPD. Na verdade, são 3 etapas importantes, que é o plano de necessidades, a noção do investimento e a documentação. Por que eu coloquei esses passos juntos? Porque eu acho que são coisas que você precisa pensar no começo da obra. Semana passada eu falei que para comprar o lote, você precisa entender qual é o seu plano de necessidades. O que é um grande erro que as pessoas cometem? Compra primeiro o lote para depois ver o que vai construir. Isso é um erro muito comum. Quando você vai comprar o lote, você já precisa do seu plano de necessidades bem definido. Então nós vamos começar por isso, porque o plano de necessidades, na verdade, ele é a base de tudo. Para algumas pessoas pode ser besteira, podem ser perguntas muito aleatórias, podem ser coisas assim relacionadas a luxo, mas não é isso que nós aqui da LM Engenharia entendemos como plano de necessidades. Muita gente vai propor uma divisão entre falar assim, o que é necessidade para você na sua casa e o que é desejo para você na sua casa. Daqui a pouquinho a gente vai abrir um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Então, de forma bem simples, bem direta ao ponto, o que é o plano de necessidades, tá? De forma bem simples, é basicamente uma lista com tudo aquilo que é importante para você. Eu entendo tudo aquilo que é importante para o meu cliente como uma necessidade do meu cliente. Então,
muitas pessoas vão propor para os clientes o seguinte, que o plano de necessidades é aquilo que a pessoa não consegue abrir mão. E aí a pessoa usa aquilo como uma tomada de decisão para depois não deixar o sonho dela ser completo. Ah, eu vou fazer só o básico, só o que eu preciso para viver dentro da casa, mas tem algumas coisas aqui que são supérfluas, tem algumas coisas aqui que são desejos, que eu vou deixar para um segundo momento. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que necessidade é tudo que é importante para você. Então, quando nós falamos de briefing, alguns profissionais de arquitetura vão chamar isso aqui de briefing inicial ou levantamento inicial. Eu optei por chamar de plano de necessidades. É basicamente uma série de perguntas que o profissional vai fazer para você para identificar o que é mais importante para você na sua obra. E isso, gente, é algo muito específico. Isso vai variar de cliente para cliente. O homem, né, geralmente nós atendemos famílias, o homem ele tem ali algumas coisas que são importantes para ele, uma garagem espaçosa, um home office talvez, a churrasqueira, enfim, a mulher ela vai ter coisas que para ela são importantes também, um closet para guardar ali os sapatos, um armário para guardar tudo. Tem coisas que são importantes para um e não são importantes para o outro. Tem coisas que são importantes para os dois. Então, assim, é essa listagem do que é importante ali para o pai, para a mãe, para o filho, o que precisa ter no quarto da criança, o que precisa ter no quarto do bebê, o que daqui a alguns anos, quando esse bebê crescer, vai precisar ter no quarto dele, o que é importante para o casal, né, nos momentos ali de intimidade. Nós temos hoje casas que nós colocamos sistema de som na suíte, sistema de som na banheira, sistema de som no closet do casal, para o casal se arrumar e ter ali um momento de intimidade, ter ali um sonzinho, enfim. São coisas que são importantes. Quando a gente fala de listar plano de necessidades, nós estamos falando de tornar esse produto, essa casa, né, a casa que nós vamos construir para você, torná-la um produto 100% personalizado. Um produto 100% personalizado para você, para sua família, para os seus filhos, para quem for morar nessa casa. Personalizado, às vezes, até para as visitas, né? Tem gente que é visita, enfim, família. Às vezes a pessoa constrói ali um quarto para a mãe, ou para o pai, ou para o irmão, ou recebe algum tipo de visita. Enfim, o plano de necessidades é basicamente isso, você listar tudo que é importante para você. E quando nós falamos de casa, nós estamos falando de um produto que a validade dele é quase que indeterminada, é entre aspas indeterminada, né? Os serviços eles têm garantia, os materiais eles têm garantia, tem o prazo ali de duração de cada um deles, você vai fazer manutenção na sua casa, vai fazer reformas eventualmente, mas o prazo de validade de uma casa, ele é uma coisa que a gente pode dizer de forma bem simplista que ele é indeterminado. O plano de necessidades, quando você faz esse plano de necessidades, você faz ele pensando no seu presente, pensando no seu curto prazo e pensando no seu longo prazo. Recentemente nós tivemos uma situação na obra que foi proposto um detalhamento arquitetônico, um revestimento na parede da sala. É uma tendência, algo que tem sido feito muito. Nós temos visto isso muito na internet, visto isso muito no Instagram dos arquitetos parceiros, é algo que hoje é uma tendência. E a nossa cliente ela não quis fazer esse revestimento na parede porque ela pensou assim, ela falou comigo, Lúcio, hoje é uma tendência, hoje está todo mundo usando, hoje é lindo, maravilhoso. Daqui a 5 anos, como que vai estar isso? Daqui a 5 anos, se eu enjoar desse revestimento, olha o trabalho que eu vou ter para tirar esse revestimento e colocar outro. Será que não seria melhor eu colocar um papel de parede que eu posso tirar e trocar por outro? É muito mais fácil e sempre é uma coisa que está na moda e que a gente sempre pode usar e que é fácil de trocar. Se eu quiser tirar e pintar a parede, depois trocar a cor, é muito mais fácil remodelar isso ao longo do tempo. Então, essa cliente, ela viu naquele revestimento, naquele item que era inclusive um item de decoração, ela viu ali uma necessidade dela, no longo prazo, de querer mudar o ambiente sem ter que fazer uma intervenção muito grande, querer
mudar o ambiente sem ter que fazer uma reforma de arrancar todo um revestimento da parede e substituir por outro. Ela preferiu optar por colocar um papel de parede e no futuro poder tirar esse papel de parede, colocar uma pintura, enfim, faz parte aquilo que é importante para você. Eu entendo plano de necessidades não só como aquilo que você vai precisar, mas aquilo que é importante para você, coisas que são desejo também. Vanderlei apareceu aí, nosso grande parceiro. Vanderlei, valeu demais, cara. Abraço, tudo de bom para você. Vanderlei é o eletricista, é o Vanderlei eletricista mesmo, né? De todas as nossas obras, é um cara que eu não confio a elétrica para mais ninguém. Trabalho com o Vanderlei, não sei nem quanto tempo que tem, deve ter uns 8, deve ter quase uns 10 anos que a gente trabalha junto. O Vanderlei já executou vários projetos meus, projetos de outras pessoas em obras nossas, é um grande parceiro. Abraço, Vanderlei, valeu. Então, onde é que a gente estava? O plano de necessidades, ele é a relação de tudo aquilo que é importante para você. Não importa se isso pode ser considerado um item supérfluo. Tem pessoas que para elas é importante ter uma garagem grande. Precisava de uma garagem de 8 metros de largura? Às vezes não precisava, mas para aquele casal, para aquela família, para aquela mulher que tem um carro grande, ou para aquele homem que tem um carro grande, para eles é importante. Então, se é importante, eu, Lúcio, entendo como necessidade. Isso é a nossa metodologia. Talvez outras pessoas vão apresentar isso para você de outra forma. O meu papel aqui é pegar o sonho do meu cliente e viabilizar o sonho do meu cliente. Então, aquilo que é importante para ele, nós vamos fazer o máximo possível para viabilizar. Em projeto, em cronograma, em execução, em custo, nós vamos fazer o máximo possível para não ter que fazer o nosso cliente abrir mão de coisas para realizar o sonho de ter a casa. Nós queremos oferecer um produto completo dentro de um orçamento e um produto que a gente dê viabilidade para que o cliente tenha tudo aquilo que ele acha realmente que é importante, tá? Uma dica importante, tudo que você resolver na fase de planejamento, nessa fase que nós estamos aqui agora, de pensar nas coisas, tudo que você pensar antes é muito mais barato do que aquilo que você vai pensar depois da obra pronta ou durante a execução. Então você precisa sim gastar um pouquinho de energia. Muita gente fala assim, meu cliente ele não vai fazer nada. Mentira, você vai ter que fazer algumas coisas sim. Você vai ter que estudar um pouco, você vai ter que pesquisar, visitar lojas, você vai precisar de um profissional te acompanhando nesse processo, mas você precisa sim pensar um pouquinho. Por exemplo, hoje no mundo, uma coisa que é uma tendência que pelos próximos anos eu acredito que todas as casas vão ter. Carros elétricos. Então, todas as casas nós já estamos pensando nisso, em colocar tomada para carro elétrico. Inclusive, anota aí, equipe, nós vamos ter que colocar tomada para carro elétrico. Tem uma obra nossa que a gente não colocou ainda, mas está em tempo, está na fase ainda. Então, assim, carro elétrico, energia solar, são tendências que precisa se pensar desde agora. Detalhezinhos de iluminação, perfil de LED, iluminação decorativa, são coisas que você precisa, sim, dar uma pesquisada, ver o que você gosta mais. Quem vai te atender tem que apresentar opções para você. O maior trabalho que o nosso cliente tem, na verdade, é tomar decisão, escolher o que ele acha mais bonito. E dentro dessas opções, nós apresentamos também o custo-benefício de cada uma dessas opções. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, o que nós faríamos se fosse na nossa casa. Isso é uma pergunta importante também do cliente fazer para o profissional. Tem muita coisa que é lindo, mas que não é funcional, que não vai durar, que corre um risco grande de quebrar, que tem chance de dar muita manutenção. E às vezes o cliente ele aceita esse risco porque ele quer aquilo ali, é importante para ele e tá tudo certo. Tem gente que é mais funcional, mais prático, tem gente que gosta mais de alguns detalhes, que vão um pouquinho além. Enfim, plano de necessidade é isso. Tudo que for importante para você e resolva isso. Aprenda, estude para você entender o que é importante para você antes da construção da sua casa. Hoje, nós temos tecnologia suficiente para mostrar para você um modelo tridimensional da sua casa antes dela ser executada. Nós temos renders, imagens, modelos 3D, realidade virtual, realidade aumentada. Tem como você estar na sua casa antes de ter mexido no lote,
antes de ter limpado o terreno, tem como você ver tudo pronto. Então não tem desculpa para não resolver tudo antes e você, cliente, vai sim ter que gastar um tempinho com isso. Não vai ter um profissional que vai magicamente aparecer para você com um projeto todo pronto. Você vai ter que escolher algumas coisas e você está no direito disso, é a sua casa, é você que vai morar e você tem sim que escolher, tá? Então, algumas perguntas. Eu separei aqui algumas perguntas importantes sobre plano de necessidades, tá? Essa reunião de plano de necessidades é uma reunião que dura aí em torno de 2 a 3 horas. Nós entramos ali em vários aspectos da vida do cliente, da profissão, de como que funciona, como que é a logística, como que é a vida. E só algumas perguntas para você poder ter um pouquinho de contexto do que é um plano de necessidades, tá? Primeiro, quantas pessoas vão morar nessa casa? Segundo, quem vai morar nessa casa? Só um segundinho. Aqui, beleza. Então vamos lá. Algumas perguntas para você entender o que é o conceito de plano de necessidades, tá? Primeira, quantas pessoas vão morar nessa casa? E por quanto tempo essas pessoas pretendem morar nessa casa? Quantos filhos pretende ter? Quando que esses filhos vão sair de casa? São coisas importantes a se pensar. Tem casais, por exemplo, que estão construindo a casa. Olha esse exemplo. Tem um casal que ele está construindo a casa. Eles pensam em ter filhos. Nós já estamos fazendo um quarto, que vai ser o quarto ali para um futuro bebê, e nesse quarto nós já deixamos um ponto de câmera para no futuro, quando esse bebê nascer, que ele estiver no quartinho dele, o pai e a mãe poder olhar ali nas câmeras e ver o bebê. Nós já deixamos a infraestrutura pronta antes de fazer o forro da casa, então já está lá prontinho, pensado para o futuro, para uma necessidade futura. Então, quantas pessoas moram, quantas pessoas vão morar, se essas pessoas elas gostam de receber visitas, se essas pessoas que vão morar nessa casa, se alguma delas gosta de cozinhar, tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que contrata, né, alguém para cozinhar, e aí nós vamos precisar analisar tudo isso para poder fazer isso da melhor forma possível. Eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar e eu sou uma pessoa relativamente alta. Então, na minha casa, a minha bancada de cozinha, ela não vai ser uma bancada tamanho padrão de 80 centímetros, de 90 centímetros. Eu vou querer uma bancada maior, porque eu sou muito alto. Então, eu vou querer um negócio maior para poder cozinhar com um pouquinho mais de conforto. Tudo isso varia. O tamanho, a sua altura vai influenciar se as suas bancadas vão ser mais baixas ou mais altas. Tudo isso é importante na fase de projeto, nessa fase, na verdade, que antecede o projeto, que é a fase que a gente chama de plano de necessidade. Se a pessoa trabalha em casa, se a pessoa é dona de empresa, se ela tem um emprego, se ela é funcionária pública, se ela resolve alguma coisa de trabalho em casa ou se a casa dela é simplesmente um lugar para descansar e passar tempo com a família. São duas vertentes diferentes. Se a pessoa gosta de dormir até mais tarde ou se a pessoa gosta de acordar cedo. Isso vai influenciar a localização dos quartos, o posicionamento. Você vai ter que escolher qual lado da sua casa pega o sol da manhã e qual lado da sua casa pega o sol da tarde. Então, se você gosta de usar a cozinha, se você gosta de dormir até mais tarde, se você é uma pessoa que acorda cedo, tudo isso vai influenciar na elaboração do seu projeto. Outra coisa importante, se a pessoa gosta de, por exemplo, tomadas no banheiro. Tem alguns clientes recentemente, nós colocamos recentemente em alguns projetos, uma tomada USB com 70 centímetros de altura do lado do vaso sanitário. Olha só o tanto que é um item específico, né? A pessoa vai no banheiro e ela tem lá uma tomadinha para ela carregar o celular dela ali naquele momento, né, que todo mundo tem consigo mesmo ali, no momento de fazer as suas necessidades, e tem lá uma tomadinha. Teve gente que pediu isso, tem gente que gosta de som no banheiro, para tomar banho ouvindo música. Todos esses pontos, eles são importantes. A quantidade de aparelhos eletrônicos que você tem e que você coloca para carregar na cabeceira da sua cama ou no criadinho ali. Tem gente hoje que tem 2 celulares, tablet, relógio, enfim, um monte de dispositivos. Então, não está mais sendo viável colocar ali uma tomadinha do lado da cama. Tem clientes, já teve projetos aqui que nós
revisamos com o cliente e ele precisou de 6 tomadas do lado da cama dele para carregar todos os dispositivos que ele tinha. Tinha vídeo para ver a filha dele no outro quarto, dispositivo de vídeo, tinha relógio, tinha 2 celulares, tinha um monte de coisa, tablet, tudo que ele colocava para carregar ali do lado da cama. E tem gente aqui que não usa nada desses itens, é só um celularzinho ali e pronto. Então, tudo isso é importante. Se a pessoa tem o hábito de, por exemplo, ler antes de dormir. Por quê? Para poder colocar ali uma arandela, ou um pendente, ou uma luminária de mesa, para essa pessoa poder ler antes de dormir. Se gosta de televisão na cama ou não. Tudo isso, gente, tem que ser pensado. O tamanho da televisão que você vai comprar, a marca e o modelo da televisão que você vai comprar influencia a instalação elétrica, influencia a instalação de rede, influencia a instalação de automação, influencia o projeto de móveis, influencia o painel. Nós vamos fazer agora um painel de TV que ele é feito em porcelanato. E aí eu preciso deixar nesse porcelanato, ele vai ser uma estrutura colada em uma estrutura metálica e nós vamos colar o porcelanato. Eu preciso deixar atrás desse porcelanato um perfil metálico ali na altura do suporte da TV para eu poder colocar essa TV nesse painel. Eu preciso saber, antes de mandar fazer essa estrutura, qual que é a TV que o meu cliente vai comprar, porque muda. Cada TV ela tem os pontos de fixação ali em lugares diferentes. Eu preciso pensar nisso tudo. Nós não podemos ser generalistas em obra, nós temos que ser específicos e pensar em tudo. O plano de necessidades é para isso, é para você pensar em tudo isso antes de acontecer. Uma coisa que não é comum, mas que eu acho muito legal, frigobar no quarto. Muitas pessoas não colocam no projeto frigobar no quarto. Tem alguns projetos nossos, na verdade não teve projeto nosso ainda que tinha frigobar no quarto. Eu já vi em outros projetos, em outras residências, isso, um detalhezinho super simples, mas que faz toda a diferença. Imagina que você mora num sobrado, que na parte de cima da sua casa não tem, por exemplo, uma copinha, e você acorda de noite com sede. Você vai ter que descer a escada para ir até a cozinha para poder tomar água. Se no seu quarto tivesse sido previsto um quarto um pouquinho maior ou um espaço um pouco melhor organizado para você ter um frigobar, você teria muito mais comodidade. Tem uma obra nossa que tem uma copa na parte de cima, no pavimento superior. Lá embaixo tem uma cozinha integrada com a área gourmet, e no pavimento superior o cliente pediu uma copa para que ele pudesse à noite fazer refeições ou tomar uma água à noite sem ter que descer a escada. Se você vai fazer um sobrado, você tem que pensar nisso. Escada é lindo no projeto, no render. No dia a dia, escada não é bonito. Você vai enjoar de ficar subindo e descendo escada, você vai envelhecer. Tem que pensar em todos esses detalhes, tá? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Qual carro que você pensa em ter? Isso influencia o tamanho do seu portão, o tamanho da sua garagem. Se você gosta de tecnologia, se você é uma pessoa que viaja muito e por vezes a sua casa fica sozinha, você vai ter que investir um pouco mais em segurança do que a grande maioria das pessoas. Então, o plano de necessidades, uma outra pergunta, se você gosta de assistir filme. E se você gosta de filme suficiente a ponto de investir em, por exemplo, um home theater, ou uma sala de cinema mesmo na sua casa. Enfim, a ideia disso aqui é listar o que é importante para você, para a gente poder trabalhar o seu orçamento, trabalhar o seu projeto para fazer o seu sonho caber dentro do seu recurso. E em um caso extremo, onde não dê, nós deixarmos tudo preparado para que você possa, ao longo do tempo, chegar no seu sonho, na sua meta, sem ter que abrir mão de nada. Então, tem algumas casas, por exemplo, que nós estamos deixando infraestrutura de automação, mas que não vai ser automatizada agora. O cliente vai alocar os recursos ali, por exemplo, nos móveis, na finalização, nos acabamentos da obra, vai respirar um pouquinho, tomar um fôlego, e aí ele volta e termina a automação. Mas toda a infra, que é baratinha, já está sendo deixada ali para ele. Então, isso é importante, pensar em tudo aquilo que é prioridade, em tudo aquilo que é importante, em tudo aquilo que faz sentido para você na sua casa, e nós organizarmos isso ao longo do tempo para que você possa se programar financeiramente e que para nós, enquanto equipe ali de projeto e de execução, possamos também
alocar tudo isso dentro do seu projeto e distribuir isso aí ao longo do seu cronograma, beleza? Então, plano de necessidade, gente, a princípio, basicamente é isso. Se eu for alongar demais aqui, a live fica chata, você não vai assistir até o final. A ideia é fazer isso ser o mais rápido possível, tá? Então, nós já vamos para a segunda parte agora, vamos falar um pouquinho sobre noção do investimento e, se der tempo, nós vamos falar de documentação, senão a gente continua a documentação na próxima semana, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, manda aí a sua dúvida pra gente. Se você tiver algum comentário, equipe de suporte aí, tá tudo certo? O som, o áudio, imagem, tá tudo beleza? Internet tá tranquilo? Então vamos lá. Você que tá aí, gente, manda aí o seu joinha, manda aí a sua curtida. Se você tiver alguma pergunta, manda ela pra gente também. E não esquece de compartilhar essa live com o maior número de pessoas que tiver aí no seu Instagram, que você conhece e que querem construir também, tá bom? Vamos lá, vamos falar de noção do investimento agora, o nosso segundo passo, tá? Noção do investimento. Por que eu falo de noção do investimento? Tem muita gente que não entende de obra. Não é obrigação do cliente entender de obra. Ele me contrata, ele contrata a equipe da LM para que nós possamos orientá-lo. E uma das coisas que nós gostamos de orientar o nosso cliente desde o começo, que vai influenciar o plano de necessidades, que vai influenciar a escolha do lote, é a noção de quanto que ele vai precisar investir para o sonho que ele tem. Então existe quanto eu estou disposto a gastar, quanto que eu tenho disponível para gastar, e existe quanto que custa o meu sonho. E o nosso papel aqui na construtora é equilibrar esses dois momentos, né? Quanto você tem para gastar e quanto você precisa. Nós fazemos isso para que o nosso cliente possa se organizar. O que são fatores importantes que definem, que auxiliam aí essa questão de noção do investimento? O que você tem que pensar? Primeiro, padrão de acabamento da sua casa. Porcelanato, tamanho, iluminação, decoração, a parte de interiores, isso vai influenciar o seu investimento, vai influenciar o seu orçamento. Outra coisa importante, localização. Uma casa num condomínio, ela tem um preço. Uma casa na cidade, ela tem outro preço. Entre os condomínios, nós fizemos uma pesquisa aqui, vamos falar daqui a pouco, entre os condomínios existe também diferenças de valor, de valores de casas. Localização influencia bastante, plano de necessidades vai influenciar bastante o seu orçamento. A qualidade dos seus projetos é uma coisa que vai influenciar bastante também o seu orçamento, a qualidade dos profissionais que você está contratando e a qualidade de quem vai executar a sua obra, tá bom? Então, uma dica simples nossa aqui sobre padrão de acabamento, tá? Desculpa, uma dica simples aqui sobre preço, sobre noção do investimento. Nós temos hoje aqui na construtora, quando o cliente vem aqui, nós temos, por exemplo, Alphaville, né, um condomínio muito visado aí na cidade, nós temos algumas obras do Alphaville. E nós temos aqui, das nossas obras do Alphaville, nós temos os relatórios de pedidos de material, taxas, impostos, aluguel de equipamentos, mão de obra, todos os relatórios. Esses relatórios, nós conseguimos chegar em um preço aproximado de metro quadrado de construção para mostrar para o nosso cliente. Então, existe um valor mínimo ali que você gasta, o limite, o teto, não existe teto. Para construção residencial, não existe limite. Você gasta o tanto que você quiser. Mas existe um piso, existe um valor mínimo ali que você vai ter que gastar. Então, por exemplo, chegou recentemente aqui uma cliente que ela tinha um determinado valor e ela queria comprar um lote no Alphaville e ela queria, no Alphaville, construir uma casa de 500 mil reais. No Alphaville, gente, com 500 mil reais, você compra o lote hoje. Né? 500 mil é o valor do lote. Nós fizemos uma pesquisa, os lotes eles estão aí entre 500, 600 mil. No começo do Alphaville, teve gente que comprou lote ali de 200 mil. Hoje um lote lá está 600 e você não consegue comprar.
Então a pessoa queria, dentro do Alphaville, construir uma casa com 500 mil. Com 500 mil ela não conseguia comprar nem o lote. Então para ela era mais interessante comprar um lote fora, em outro lugar, e construir a casa dela. Ou juntar mais dinheiro, trabalhar um pouquinho mais, fazer um financiamento, um consórcio, buscar formas para trazer viabilidade e talvez alongar um pouquinho mais a realização desse sonho, mas dentro de um ambiente controlado, onde ela tem noção dos valores que ela precisa gastar. Aqui, na construtora, nós temos esses parâmetros, e o que é importante quando você vai comparar esses parâmetros? Às vezes você vai perguntar para algum amigo, para algum familiar. É importante, tem um ditado que fala assim, comparar laranja com laranja, comparar maçã com maçã, melancia com melancia. Você não pode comparar laranja com melancia, laranja com maçã. Você tem que colocar as coisas em um certo padrão equalizado de comparação. Então não adianta você comparar, por exemplo, com o preço do seu amigo que construiu em outra cidade, ou do seu amigo que construiu dentro da cidade e você está querendo construir dentro de um condomínio. Você precisa trazer as coisas para um mesmo padrão de comparação. O que nós fazemos aqui? Nós fizemos uma pesquisa, eu estou com um papel aqui, a equipe fez uma pesquisa aqui, onde nós procuramos na internet, nos sites das imobiliárias e na OLX, nós procuramos nos principais condomínios de Palmas, tá? No Alphaville, no Mirante, no Aldeia e no Polinésia. Pegamos aqui 4 condomínios da cidade de Palmas. Se você quiser ter acesso a essa pesquisa, você precisa mandar um direct aqui pra gente no final da live e a gente vai dar um jeito de te mandar isso aqui, se você quiser ter acesso à pesquisa, aos links, a tudo que aconteceu, entender isso aqui certinho, pode abordar a gente aí que a gente te explica, tá? Mas, de forma simples aqui, rápida, no condomínio Alphaville hoje, tá? O que nós comparamos aqui? Casas térreas. Nós pegamos casas térreas e comparamos entre os condomínios e dentro do mesmo condomínio, tá? Casas térreas. Aqui não entrou sobrado nesse estudo que nós fizemos aqui. Então, no Alphaville, nós achamos uma casa, a casa mais barata que nós encontramos hoje no Alphaville, 196,13 metros quadrados de casa, e o valor de venda dessa casa estava em 1.600.000, o valor de venda dessa casa, tá? O valor do lote, nós estimamos aqui hoje, o valor do lote hoje, em torno de 500 mil reais. Essa pessoa aqui, ela deve ter comprado esse lote muito mais barato, ela está vendendo essa casa desse preço. Mas, colocando com valores de hoje, valores atualizados, Ana Luísa entrou aí, te amo, linda, agora eu estou indo te buscar. Acabar a live eu vou. Então, com valores atualizados, nós estimamos aqui o nosso lote em torno de 500 mil reais. Então, o valor de venda dessa casa, incluso o lote, tá? Incluso o lote, essa casa ela está sendo vendida, a casa mais barata que nós encontramos, por R$ 8.000, R$ 157,85, o valor do metro quadrado de venda, tá? Tirando o preço do lote e pensando só em construção, essa casa ela saiu por R$ 5.600 o metro quadrado, tá? Isso aqui foi a casa mais barata que nós encontramos hoje. Por quê, gente? Que tem um piso. Teto não tem, não existe teto, mas existe um piso. Por quê? Porque a sua casa, dentro de um condomínio, ela vai ter uma fachada imponente. Ela vai ser uma casa alta. Ela vai ser uma casa com uma garagem grande. Ela vai ser uma casa que você precisa aproveitar o máximo do seu lote. Então não tem como você construir uma casa no Alphaville com 80 metros quadrados, com 100 metros quadrados. Você não vai fazer isso. Não faz sentido fazer isso. Então a casa mais barata que a gente achou é uma casa aqui, ó, de 196 metros quadrados, uma casa térrea. Então por isso que existe um mínimo ali que você precisa ter noção. A casa mais cara que nós encontramos no Alphaville, ó, 216 metros quadrados, uma casa que está à venda por R$ 2.200.000. Estimamos o lote também em R$ 500 mil, tá? E o valor de venda ficou em R$ 10.185,19, um valor de venda de R$ 10.000
um valor de construção, tirando o preço do lote, de R$ 7.800, uma casa à venda. Então, se você estiver querendo construir uma casa, para que serve esse índice aqui? Ó? Nós temos uma média. A média no Alphaville, pegando a casa mais barata e a casa mais cara, hoje, casas que estão à venda, pensando aqui só em construção, tirando o lote, nós chegamos no valor médio de 6.700, aproximadamente R$ 7.000 para comprar uma casa construída no Alphaville, sem contar o lote. Contando o lote, esse valor ele passa de R$ 9.000, tá? Hoje aqui na construtora, as obras que nós estamos construindo, eu não vou abrir o valor para você aqui na live, porque pode gerar muita confusão, mas as nossas casas elas são bem mais baratas do que isso aqui. As casas que os nossos clientes constroem por obra a preço de custo, pagando taxa de administração para a construtora, elas são muito mais baratas do que essas casas que estão à venda. Então nós conseguimos hoje provar por A mais B que construir é muito mais barato do que comprar uma casa pronta. Não tem nada errado você comprar uma casa pronta. Se você encontrar uma casa pronta que ela te agrade e que seja boa para sua família, que esteja tudo certo, que tenha sido executada por uma empresa séria e que tenha provas de que foi executada por uma empresa séria, não tem problema, você pode comprar. Mas, via de regra, o que é o interesse de quem constrói para vender? Economizar o máximo possível para maximizar o lucro. Em alguns momentos, pode ser, eu não quero acusar ninguém, não quero fazer nada contra ninguém aqui não, eu respeito todo mundo, estou tomando muito cuidado com isso aqui que eu estou falando, mas existem N tipos de empresas. Eu sei que existem empresas sérias que constroem para vender, que têm controle de qualidade, que fazem tudo certo. Mas eu sei que existem também empresas que não são assim tão sérias e que vão querer economizar e que vão, às vezes, ir além do que podia para economizar. Então, é um cuidado que você tem que ter ao comprar uma casa pronta, saber a procedência, quem que fez essa casa, quem que construiu, é importante entender isso aí, tá? Então, vamos lá. Para não alongar muito, média de preço, tá? Condomínio Alphaville, média de preço de venda, R$ 9.000. Tirando o lote, vou falar agora só pensando em construção, tá? Sem entrar valor de lote aqui. No Alphaville, foi o metro quadrado mais caro que nós encontramos. Parte também porque as casas no Alphaville elas são menores. Os lotes do Alphaville eles são um pouquinho menores do que os lotes dos outros lugares. Mas preço de metro quadrado, que é o parâmetro que nós estamos falando aqui, no Alphaville, em torno de R$ 7.000 para você construir. Para você comprar uma casa pronta, na verdade, né? Sem contar o lote, só preço de construção. Então, R$ 6.700. No Mirante do Lago, R$ 6.200 aproximadamente. A casa mais barata que nós encontramos no Mirante do Lago, ela tinha um valor de venda de 7.000 e um valor, o mais barato, de 7.000 e o mais caro de 9.000. No Alphaville, o mais caro ficou R$ 1.000 mais caro ainda do que a casa mais cara que a gente encontrou no Mirante. Essa pesquisa foi feita hoje, essa live está sendo gravada dia 25 de outubro de 2022, tá? Se você estiver vendo isso aqui daqui a alguns anos, entre em contato aí para atualizar os valores, tá? Condomínio Aldeia, mais aqui no centro da cidade, nós tivemos uma variação aí, ó, o menor preço, R$ 5.700 e o maior preço, R$ 8.000 de venda, tá? Tirando a questão do lote, R$ 4.600 foi o metro mais barato, provavelmente uma casa um pouquinho mais antiga, tá? E o mais caro, R$ 6.900, perto ali do valor mais barato do Alphaville. E no Polinésia nós tivemos ali uma variação em torno de 5.700 até 6.500. Então, assim, Lúcio, quero construir alto padrão. Cara, você vai pensar, se você pegar esse parâmetro aqui de mercado, você vai ter uma base ali que vai variar em torno de 4.500 a 5.000, 5.500 metros quadrados, para você começar a ter uma noção. Com essa noção, você consegue construir a sua casa? Não consegue. Você precisa de projetos executivos, você precisa de um plano de necessidades bem definido para que esses projetos possam ser bem feitos e depois você vai precisar de orçamento, de cronograma, de gestão de obra, de adequação desse orçamento. É sobre isso que nós vamos falar
nas próximas semanas. Então, o que é o segredo aqui? Essa live é só para você entender o que você precisa fazer para começar a sonhar. Ah, eu quero construir um condomínio? Beleza, a minha casa ela vai custar pelo menos isso aí, ela vai ter isso aí como ponto de partida. E aí, quando você vem aqui no escritório, nós vamos listar o que é prioridade, o que é mais importante, o que é indispensável para você, e nós vamos adequar o seu projeto, o seu orçamento, o planejamento da sua obra ao longo do tempo, para que você consiga realizar isso aí, tá bom? Então, isso era a ideia, tá? Se você vai construir na cidade, procure casas nas quadras perto de onde você tem desejo de construir. Aqui nós nichamos um pouquinho mais, falamos de condomínio para poder comparar aí entre as casas de condomínio e é um determinado padrão de acabamento, é uma determinada localização, enfim, são itens aqui que a gente poderia comparar. Se eu fosse levar isso aqui para a cidade, ia ficar um negócio um pouco mais amplo. O condomínio deu um ambiente um pouco mais controlado aqui para nós podermos fazer contas, tá? Então, basicamente é isso. Entre no site das imobiliárias, entre na OLX, entre nesses sites, procure preços e compare coisas parecidas. O que você tem que entender aqui? Quem constrói para vender tem uma margem de lucro. Quem constrói da forma que nós fazemos aqui, por obras por administração ou obras a preço de custo, tem também uma margem de lucro. O que é a diferença? Via de regra, hoje no mercado, a margem de lucro das construtoras que constroem obras por administração, ela é menor do que a margem de lucro da construtora que constrói por empreitada global, que constrói ou por empreitada global, pega a sua casa por um preço fechado, ou que constrói para vender. Via de regra, a obra por administração ela é muito mais barata. Lúcio, que tanto mais barato? Você tem que vir aqui para eu te explicar pessoalmente, porque aqui é muito difícil explicar isso online, pode ser que alguém não entenda, pode ser que gere alguma confusão, então se você quiser entender e saber quanto que custa uma obra do nosso cliente, você vai ter que vir aqui. O que eu posso te garantir? É muito mais barato do que comprar uma casa pronta. Ah, Lúcio, você está falando isso só porque você quer vender. Não, eu estou falando isso porque realmente eu tenho interesse em fazer a sua casa e tornar o seu sonho mais econômico. Se você vier aqui, eu consigo te provar isso. Nós temos dados, temos estudos de caso, temos os nossos clientes aqui para você entrar em contato e você entender que realmente é muito melhor você construir uma obra a preço de custo ou por administração, que é a forma como a gente trabalha hoje. Sai muito mais barato e o produto final tem muito mais qualidade e é um produto muito mais personalizado, tá bom? A gente já está aqui com 40 minutos de live. Eu vou encerrar o tema aqui na documentação, vou falar só um pouquinho sobre documentação e aí nas próximas lives, a gente vai terminar esse tema, tá? O basicão que você precisa de documentação nesse primeiro momento, tá? Nós falamos semana passada de lote, estamos falando aqui de plano de necessidades, influencia bastante a compra do seu lote, então, primeira coisa, cuidado na compra do lote. Se você for comprar uma casa pronta, se você falar, não, beleza, legal, mas eu quero comprar pronta, beleza. Tome cuidado também na hora da compra, principalmente no que diz respeito à documentação. Documentação de uma casa pronta é um pouquinho mais complexa, nós vamos falar disso também ao longo das lives. Documentação de lote, é uma documentação um pouco mais simples, mas você também tem que tomar cuidado. É importante ter um corretor de confiança, sempre, gente, que você for fazer qualquer coisa, tenha profissionais de confiança para te ajudar. Seja um médico, seja um dentista, seja um borracheiro, seja o cara que troca a bateria do seu carro, seja o engenheiro, seja o arquiteto. Tenha profissionais de confiança em tudo que você for fazer, em tudo que você for contratar. Verifique o histórico do loteamento. Então, tem loteamentos hoje em Palmas que tem históricos aí de processos judiciais, de pessoas que compraram uma coisa, foi entregue outra. Tem loteamentos que não passam o lote para o nome do cliente, só passa, enfim, tem alguns problemas aí judiciais em alguns condomínios, em alguns lotes, em alguns locais. Pode ser que esse lote seu tenha alguma demanda judicial, seja um lote aí, talvez o dono do lote morreu e tá uma briga na família e você vai e compra de um e pode ter problema depois, então investiga isso certinho, tá? Basicamente, o que um lote vai ter? Vai ter ali um contrato de compra e venda, né, um documento de propriedade,
vai ter uma certidão de matrícula no cartório, que marca ali aquele lote na cidade e tudo mais. Vai ter uma certidão de uso do solo, que você precisa pedir na prefeitura. Essa certidão de uso do solo, ela vai dizer qual a área do seu lote que você pode usar, quantidade de pavimentos, quais os recursos que você pode obedecer, o que você pode fazer ou não no seu lote para que a sua construção fique depois regularizada. Então, uma certidão de uso do solo, ela pode invalidar a execução de um plano de necessidades específico em um determinado lote. Tem como a certidão de uso do solo mostrar para você que aquele lote não serve para você, que a sua casa não cabe ali naquele lote. Então, são coisas que você tem que pensar antes, tá? Outro documento importante, teve o lote, vai começar o projeto de arquitetura, tem o projeto legal, é tema, acredito que da nossa próxima live. O alvará de construção para o lote é importante também. São alguns documentos básicos, tá? Então, investigar o passado aí do lote, certidão de matrícula, documento de propriedade, tem que estar no seu nome, tem que ser passado para o seu nome. Certidão de uso do solo é importante porque vai te dar todos os parâmetros ali de área, do que você pode fazer e tudo mais. Depois dessa certidão de uso do solo, a gente faz o projeto legal para tirar o alvará de construção na prefeitura. Semana que vem eu vou abrir um pouquinho mais aqui, a gente já está no finalzinho aqui da live. E aí depois nós vamos falar de documentação para Receita Federal, ISS, INSS, o cadastro no sistema da Receita, CNO, o final da obra, você tem o CCO, que é no final da obra, você tem a verbação no cartório, você tem a BITS, tem um monte de coisa. Nós vamos falar disso ao longo da obra. A ideia aqui era falar dos documentos relacionados ao lote, que é o tema que a gente está falando, e nas próximas semanas nós vamos abrir também documentação até o final da obra. Então nós estamos ainda aqui no plano de necessidades, na escolha do lote, vamos começar a falar de projeto. Então a documentação ela vai seguindo também a lógica aqui dos nossos passos, para não ficar muita informação, para não confundir, para a gente tentar deixar isso aqui mais claro possível. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar para a gente no direct. Então, gente, por hoje era isso, tá? Nós vamos continuar semana que vem, todas as terças-feiras, às 5h30. Semana que vem, nós vamos ter a nossa live de número 5. E na nossa live de número 5, nós vamos começar a falar de projetos de arquitetura, tá bom? Nós vamos avisar aqui certinho como que vai ser. Eu acredito que essa live de projeto de arquitetura, talvez nós vamos fazer essa live lá no YouTube para poder compartilhar a tela e mostrar alguns exemplos aqui para você do que é projeto, do que é anteprojeto, do que é rabisco no papel, do que é nada e do que é um projeto de verdade bem feito, feito por um bom arquiteto que você pode contratar sem medo, tá? Então, semana que vem a gente avisa isso aí para vocês. Quero te agradecer mais uma vez, você que ficou aqui até o final, você que tem assistido, que tem acompanhado o nosso conteúdo. Manda o seu feedback para a gente, ele é muito importante para nós podermos melhorar. Me fala aí, eu preciso saber, é importante para mim, quais são as suas maiores dúvidas, quais são as suas maiores dores, o que você está pensando fazer, o que você está entendendo disso aqui e também o que a gente pode melhorar também. Então é isso, gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Acompanhem aqui nos nossos stories, né, o nosso dia a dia, as nossas obras. A gente está sempre mostrando e estamos à disposição aí. Você que quer construir, você que está pensando em começar a mexer com isso, tem alguma dúvida, fica à vontade para tirar as suas dúvidas com a gente. E é isso, gente. Muito obrigado. Valeu demais. Até terça-feira que vem.